Muito bem, nós falamos sobre uma categoria que eu acho espetacular e primordial para a nossa sobrevivência em todos os sentidos, que são os nossos guerreiros agricultores. No último dia 28, nós comemoramos o Dia do Agricultor e praticamente é todo dia para você realmente parabenizar o agricultor, que tem sempre um pertinho de você. Quando você vai fazer suas compras no supermercado, no mercadinho ou até no mercado da produção, de repente está aquele agricultor ali pessoalmente que plantou e está colhendo e está vendendo para você. Essa é que é a intenção, então, de cada vez mais valorizar esse setor maravilhoso. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Tá tudo certo, tomar aquele susto, tudo tranquilo. certo, já tomei uma aguinha ali com açúcar. Não vai precisar fazer, não, ficar de no benefício, não. Exatamente, né? Mas essa alegria, nessa Tô brincando, seja bem-vindo, amigão. Eu que agradeço, tá? E parabenizando já de antemão a todos os agricultores e agricultoras, os assemelhados, pescadores artesanais. O último dia 28, como disse o Wilson, foi o dia, né, dedicado a comemorar a esses profissionais, essas pessoas que tanto colaboram, né? E, de fato, a Previdência não podia ficar de fora e garante esses benefícios. O que é importante saber é que tem que ter uma diferença, saber exatamente quem são essas pessoas. São aquelas que sobrevivem, basicamente, do que produzem. Então, essas sim têm direitos assegurados pela Previdência. Nos demais casos, gente, há contribuição sim. Se o senhor tiver produção, tem que pagar da produção. Tudo bem que é um valor pequenininho, é 1,7% da produção, mas há pagamento. Quando não há produção, ou seja, o que é produzido ou pela pessoa ou pelos membros do grupo familiar, né, da economia familiar rural, nesse caso, aí vai ter acesso a benefícios que a Previdência oferece no valor de um salário mínimo. Então, há essa garantia. E, de fato, é necessário que haja essa comprovação por uma série de documentos que hoje, inclusive, são muito mais fáceis, né, para ter esse acesso. Inclusive os sindicatos rurais, um abraço também à FETAG, a todos que representam também a FEPEAL, que fazem um trabalho realmente para que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos. Wilson. Muito bem, sempre é bom homenagear esses queridos guerreiros agricultores. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira pergunta, Marcelo, vai trazer a primeira pergunta dos nossos telespectadores que querem participar aqui no Meu INSS com o Marcelo Lima. O Marcos da Silva, ele pergunta o seguinte: Marcelo, sobrevivo da roça. Quais são os benefícios que tenho do INSS? Muito bem, seu Marcos. Olha só, o senhor tem a garantia, a certeza de ter acesso à aposentadoria, no caso por idade, à aposentadoria por incapacidade, nesse caso permanente, que é antiga por invalidez, salário de maternidade no caso da esposa, enfim, no caso de adoção, não é? Tem direito também aos benefícios por acidente, ou seja, garante ao senhor e aos seus familiares toda a segurança, né, a certeza, tanto a pensão por morte como auxílio reclusão e os demais benefícios que a Previdência oferece. Lembrando ao senhor que é no valor de um salário mínimo, tá? Nesse caso específico, o senhor vai receber, ou então, se for o caso, os seus dependentes, ok? Então, tenha garantia, fique tranquilo e, no mais, parabéns para o senhor também. Muito bem, aí, seu Marcos, boa sorte, amigão. Vamos lá, então, para a segunda pergunta de hoje. Quem pergunta é o Marcelo Lima. É a Madalena Correia. Madalena. A Madalena pergunta o seguinte, Marcelo: moro em Maceió e crio galinhas em uma terrinha no interior que tenho há mais de 15 anos. Posso me aposentar como rural? Pois bem, dona Madalena, excelente sua pergunta. Muitas pessoas, não é só ter a roça, que bom que tem a roça, a galinha, né? Pode chamar o Wilson, com certeza, vai uma caravana, o ônibus do Alerta vai todo passear e também comer essas galinhas. Porém, não é o suficiente, porque a senhora não sobrevive disso. A senhora acabou de falar aí na pergunta, mora em Maceió e tal, e tem terreno lá. Se a senhora sobrevivesse disso, aí sim teria direito a qualquer benefício rural, que é uma excelente dúvida. Me pergunta, na verdade, as pessoas têm essa dúvida: olha, eu tenho uma terrinha, pode? Não, não é só ter a terra, tem que comprovar que existe a necessidade em razão de sobrevivência. Agora, se a senhora morasse lá, criasse as galinhas, vendesse, né, tivesse uma produção, poderia ser, com certeza, né, uma segurada obrigatória como uma produtora rural, pessoa física. Paga um pequenininho, 1,7%, gente, vale a pena. Tem gente que tem produção e não sabe disso, que é possível pagar. E aí já fica automático no sistema, não precisa ter nenhum outro tipo de documentação. Provando isso, já pode receber benefícios, né? Tudo bem, é bem Marcelo, mais fácil. Rapidamente, eu sei que nós temos apertadinho, como é que essa pessoa pode comprovar? Por exemplo, se ela comercializa a galinha, ela vive das vendas da galinha. Vamos dar um exemplo, a Madalena. Se fosse o caso, como é que ela comprova isso? Perfeito, isso. A partir do momento que tem a produção, por um mero recibo, e ela vai contribuir esse 1,7. Suponha que ela passou, né, durante o mês, ela vendeu R$500. Ela vai pagar 1,7, uma guia GPS, uma guia específica, que ela vai pagar e comprovar que aquilo foi de origem em razão da que ela está criando. Pode ser, por exemplo, de galinhas, qualquer outra coisa, né? 1,7. Fez isso, tranquilo, sem problema nenhum. E detalhe,
Nesse caso, a produção pode ser até mensal, mas pode ser por colheita também. Imagine alguma coisa que seja feita uma colheita uma vez a cada 6 meses, só paga uma vez quando fizer a colheita, não é todo mês. Então, há sim vantagens. Procure, nesse caso, você pode procurar a FETAG, pode procurar, enfim, o próprio sistema que vai lhe ajudar, basicamente, nessa condição, que é muito simples, tá? E, às vezes, até na venda do produto, haja essa retenção, então as pessoas podem ficar tranquilas. Mas é fácil nesse sentido, Wilson, porque hoje está muito mais hábil, mais rápido, né? Entendi. Antigamente tinha-se uma dificuldade, hoje não. Hoje, de forma muito fácil, muito simples, você pode fazer. Como eu disse, busca ajuda, liga para 135, tem informação à sua disposição. Muito bem, Marcelo. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a terceira e última pergunta ao Marcelo Lima é o José Maria. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, quais os documentos que devo juntar para provar que sou da roça e ter direito à aposentadoria rural? Pois bem, José Maria. Então, complementando já a pergunta parecida com a sua, só que nesse caso, a documentação. Hoje, existe uma autodeclaração rural que é, inclusive, eletrônica. Nela, a pessoa vai colocar, escrever o da terra, com quem ele trabalha, que tipo de produto ele tem, o que é que faz, e a partir daí há um batimento com os demais programas, demais do governo social, né? Toda a informação que já tem. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um documento de aptidão ao PRONAF, que é aquele programa que financia a agricultura familiar. Então, a partir daí foi criado o CAF, que é um cadastro da economia familiar. Uma vez que há o batimento, olha, você disse lá na sua declaração que produz, por exemplo, batatas. E pegou um empréstimo para fazer justamente isso, semente, algo desse tipo. Quando há essa informação cruzada, basicamente o benefício vai ser concedido. Um primeiro período de 7 anos e meio, no caso da aposentadoria. Outro período de 7 anos e meio, uma prova em cada período desse, já migra para o sistema e o benefício é concedido. Para outros benefícios, por exemplo, o auxílio-doença, né? Que hoje é auxílio por incapacidade temporária, Wilson, é necessário 12 meses de prova de efetivo exercício. Não precisa haver a contribuição. Se você for de subsistência, no exemplo que eu dei anteriormente, tinha produção paga. Quem não tem produção, prova subsistência. E a documentação também que pode ser usada, a certidão de casamento, mostrando a profissão, né? Outras situações em que possam ser feitos o batimento junto ao governo federal. Então, nessa condição da autodeclaração, inclusive já temos concessão automática desses benefícios também, o que facilita muito, né, a vida das pessoas. E, de fato, tudo que for feito para facilitar a vida dessas pessoas, enfim, que trabalham, que lutam tanto para que, como disse o Wilson, a condição da agricultura chegue também à nossa mesa, ainda é pouco, né? Vamos trabalhar. E uma notícia boa também é que não houve mudança. Você que é agricultor, agricultora, pescador artesanal, enfim, as regras depois da reforma são as mesmas. O homem se aposenta aos 60 anos de idade e a mulher aos 55, desde que prove os 15 anos de efetivo exercício de atividade rural, né? Então também não houve mudança, o que é muito bom. Informação boa tem que ser passada e, mais uma vez, parabéns a todos. Muito bem, Marcelo Lima, mais uma vez, Wilson, muito obrigado abraço, pela sua viu? participação. Uma aguinha com açúcar ali, mais uma aguinha com açúcar, recebeu toda a massagem ali, daquele Isso. susto que a gente fez. Pra não perder o vício. Pregamos uma peça, hein? Mas é a vida, né? É a vida, importante. Muito bem. Um abraço. Abraço, Marcelo, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, com mais o nosso quadro Meu INSS aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta. Parabenizando aqui ao nosso querido Edmilson Nunes, repórter cinematográfico, também nos fazendo uma visita aqui, né? Contemporâneo, importante, né? Muito bem.